convido vocês que estejam sentados aí um pouquinho mais para trás, fiquem à vontade para vir mais para frente, para acompanhar tudo de perto. Eu sou Kátia Correia, uma mulher branca, com cabelos louros escuros, compridos, e hoje estou vestindo blazer preto e calça social preto. Eu vou estar com vocês hoje e amanhã em uma programação intensa, dinâmica e cheia de conteúdos. O evento foi planejado para proporcionar uma experiência acolhedora, acessível e inclusiva. E para garantir a participação de todos com conforto e segurança e autonomia, contaremos com recursos de acessibilidade, como interpretação em libras, audiodescrição, guias videntes, cadeiras de rodas, muletas, equipe de apoio para auxiliar na mobilidade e na acomodação de vocês. Essas iniciativas estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente ao ODS 10, que prioriza a redução das desigualdades, e ao ODS 4, que prioriza a educação de qualidade, ao assegurar que todas as pessoas tenham acesso equitativo ao conhecimento e à participação. E como signatária do Pacto Global da ONU, a FIEPA reafirma o seu compromisso com práticas responsáveis e com a construção de uma sociedade mais inclusiva, mais diversa e sustentável. E caso vocês precisem de qualquer apoio, basta procurar qualquer membro da equipe. Agora pedimos a atenção de todos para as orientações de segurança. Este salão ele possui saídas de emergência localizadas nas laterais e no fundo. E em caso de emergência, dirijam-se com calma às portas com as barras antipânico. Utilizem as escadas e sigam até o ponto de encontro localizado lá no estacionamento do hangar. Informamos também que contamos com uma equipe de saúde presente aqui no local, com ambulância, com brigadistas, e as pessoas estão preparadas para prestar qualquer tipo de atendimento. E agora que todos já estão devidamente acomodados, é com grande satisfação que damos boas-vindas oficialmente ao 2º Congresso Técnico da Indústria. Com o tema Amazônia, a raiz do futuro, este encontro nasce para conectar desenvolvimento, inovação e o protagonismo amazônico, reunindo lideranças, especialistas e representantes da indústria em um espaço estratégico de diálogo, construção de soluções e troca de experiências. E para simbolizar essa conexão entre tecnologia, inovação e o futuro, queremos convidar um convidado muito especial para entrar aqui no palco e fazer uma saudação especial para vocês. A Feira da Indústria do Pará é uma realização do Sistema das Federações das Indústrias do Estado do Pará, Sistema FIEPA. A Federação das Indústrias do Estado do Pará vem assumindo um papel estratégico na construção de uma nova agenda de desenvolvimento para a Amazônia, fortalecendo o protagonismo da região nas discussões sobre inovação, sustentabilidade, bioeconomia e transição energética. E mais do que acompanhar as transformações do mundo, a FIEPA acredita no potencial da Amazônia. Epa, que está vindo aí nosso convidado! Para as transformações do mundo, a FIEPA acredita nesse potencial de avançar com tecnologia, com responsabilidade e com impacto social positivo. Está chegando aqui nosso convidado especial. Venha para o palco!
veio fazer uma saudação especial a todos vocês. Já chega dando voz de comando e interagindo. Será que consegue também acompanhar o ritmo aí das nossas danças? Ou já é pedir demais? Vamos deixar nosso convidado à vontade. E lembrando que este evento só se tornou possível graças ao apoio de parceiros que acreditam no papel transformador da indústria. Nosso reconhecimento aos nossos patrocinadores, Hidro, Vale, Alcoa e ao nosso parceiro Sebrae. Nosso agradecimento também à Prefeitura de Barcarena, Sicredi, Elis, Liga, MRN e aos nossos apoiadores institucionais, CNI, Codec, Governo do Pará, IBRAM e IBP. Nossos apoiadores, Abra Palma, Agropalma, Águas do Pará, Cargill, Coca-Cola, Hidrovias do Brasil, Sangoban e o apoiador cultural Equatorial. O apoio de todos fortalece iniciativas como essa, que impulsionam o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Sabe quando o mundo pede um novo caminho? Pois é. A gente está vivendo isso no Pará, onde a floresta encontra a indústria e a produção do alumínio da Hidro começa. Vamos ser sinceros? Produzir alumínio gera impacto. O setor representa 2% das emissões globais de CO2, então é preciso ação. Mas olha, a gente está mudando muita coisa. O alumínio da Hidro hoje já tem menos de 1/4 da pegada de carbono da média mundial e já foram mais de 3.500 hectares reflorestados. Só que não basta, né? Porque o alumínio tá no celular que eu tô segurando. Tá no carro, no avião, no prédio, na lata. Ele tá em tudo. Por isso, a gente decidiu ser parte da solução. Operar com diálogo e responsabilidade. Descarbonizar passo a passo. E fazer isso junto com as pessoas, junto com você. Hidro, mudando o jogo do alumínio. É isso. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. O alumínio está inserido nas nossas vidas diariamente.
nas nossas casas, na preparação dos alimentos, no transporte e em nosso lazer. A Alcoa trabalha em toda a cadeia de produção do alumínio, desde a mineração da bauxita até a sua transformação, sendo utilizado como matéria-prima de vários produtos. A Alcoa, construindo um legado de excelência para gerações futuras. A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria o palco, a indústria cria o show, a indústria cria a garra, cria o grito, grita gol. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu. A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro. Uma salva de palmas aos nossos patrocinadores que acreditaram e tornaram este evento possível. Este congresso se consolida como um espaço de debate qualificado e inovação, fortalecendo a FIPA como o principal ponto de encontro da indústria amazônica. E para realizar a abertura oficial do nosso congresso, convidamos o presidente do Sistema FIEPA, Alex Carvalho. Olá, gente, muito boa tarde. Tenho a honra de dar início e inaugurar hoje mais uma edição do Congresso Técnico e fazer uma fala muito breve, porque todos nós aqui estamos ansiosos para ouvir nossos palestrantes. E eu inicio rememorando ontem, na fala de abertura, em que enderecei o discurso falando sobre união e a importância dessa união sob o aspecto macro do ambiente de negócios, das relações pessoais, institucionais. E até falei dos malefícios da divisão. Mas hoje, exatamente hoje, eu quero me contradizer e falar sobre divisão. Num ambiente de negócios cada vez mais concorrido, na qual exige de todos nós, empresários, empreendedores, instituições, exige de nós capacitação, busca de excelência. E a melhor forma de se alcançar isso é dividindo conhecimento. Então, desde a edição passada, atribuímos a nós mesmos a responsabilidade de levar a comunidade paraense, a comunidade que está aqui nos brindando com a presença. Então, a todos vocês, meu muito obrigado de coração. Mas saibam que de nós vem a responsabilidade de dividir esse conhecimento. Ao disseminar conhecimento, bons conhecimentos, certamente nós, enquanto instituição, teremos maior capacidade de atender às demandas das indústrias, saberemos endereçar com mais propriedade, conhecimento, as soluções na lida com as comunidades locais, fazer com que as atividades industriais a qual nós representamos tenham a total aderência na cadeia de valor que nós sozinhos não conseguimos produzir o valor do crescimento que o Estado do Pará tem como potencial. Falo isso porque a montante e a jusante, aqui é uma fala de um engenheirês, antes e depois dessa cadeia industrial,
existe os produtores de matérias-primas, nós que fazemos as transformações, existe o comércio, serviços, logística. Então, essa cadeia precisa estar de forma sólida, precisa estar de forma harmônica e que esses elos bem fortalecidos sejam aquilo que nós entendemos como desenvolvimento sustentável. Então, vamos falar muito aqui de sustentabilidade, de inovação, de tecnologia. Vamos falar de economia, vamos falar de lideranças. Pretendemos disseminar e espalhar no ar a atmosfera daquilo que, sob o aspecto da indústria, sobre uma visão não estritamente ligada aos muros industriais ou às relações industriais, mas aquilo que nós entendemos, olhando para frente, como as diretrizes daquilo que a gente precisa alcançar mais rapidamente. O lado bom da história é que nós temos um campo muito fértil para semear, para transformar. E vamos juntos fazer essa transformação, porque nós temos responsabilidade pelo que nós fazemos. E ao difundir conhecimento, ao poder dialogar e aprofundar os nossos conhecimentos, não há dúvida, com as competências que nós já temos embarcadas, com a capacidade de criação típico da nossa gente, com a nossa riquíssima biodiversidade e com tudo que nós já conseguimos demonstrar para o mundo, eu não tenho dúvidas que o futuro do Pará é brilhante. Então, sejam muito bem-vindos e eu estarei, a partir de agora, ali junto com vocês, aprendendo, aprendendo e aprendendo. Obrigado. Muito obrigada, presidente Alex. Gostaríamos também de fazer um agradecimento especial à vice-presidente da FIEPA, Marcela Novaes, que esteve à frente da coordenação geral deste congresso, conduzindo cada etapa com dedicação, com cuidado e com compromisso para que este evento se tornasse realidade. E para dar início à nossa programação técnica, convidamos para a palestra de abertura um dos grandes nomes quando o assunto é inovação e transformação digital na indústria. Ele é doutor em computação visual e especialista em inteligência artificial e automação. É referência no uso de dados para ampliar a competitividade das empresas. Ele traz para nós a palestra Master, a era da inteligência artificial generativa, mais produtividade para as pequenas e médias empresas. Uma reflexão atual e estratégica sobre como a inteligência artificial pode impulsionar resultados e transformar realidades no setor industrial. No palco, Paulo Andrade. Boa tarde. Obrigado. Vou ficar um pouquinho mais para o lado de cá, porque eu preciso usar o computador. E quando eu fui convidado para esse evento, e nas palestras que eu trabalho, as pessoas querem muito entender inteligência artificial, mas elas querem, Paulo, quero ver como isso está acontecendo, né? O que está acontecendo. Então, eu vou, de vez em quando, ir ali para o cantinho para mostrar o meu computador e mostrar algumas coisas simples, mas eu quero chamar a atenção de que todos vocês, nesse exato momento, se vocês têm um celular no bolso de vocês, eu estou com 2 aqui, vocês têm um poder inacreditável, que é o poder da inteligência artificial generativa. E poucas pessoas entendem o quanto isso é revolucionário para os negócios, para o dia a dia das pessoas. Se vocês acham que o celular já é uma coisa revolucionária, mas nós nos acostumamos ao celular. Nós vimos o celular chegando aos pouquinhos, primeiro aquelas máquinas pesadas, depois fomos chegando a uma coisa como é o smartphone hoje. A gente teve tempo para se preparar, se adaptar, e não ficamos tão maravilhados assim. A IA é diferente.
A IA chegou de uma forma impressionante e eu estava vendo hoje, aliás, foi ontem, lendo sobre o IPO da SpaceX, né, a empresa do Elon Musk. Eles estão esperando que o IPO vai acontecer em breve, acho que em junho, e a expectativa é que a SpaceX, e é claro, a gente pensa SpaceX, pensa no espaço, mas calma, antes disso, a expectativa é que ela seja uma empresa com um valor de mercado de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. Por que isso? Por que essa expectativa? Não é por causa do espaço em si, não é porque a ideia de chegar em Marte, mas é justamente porque o Elon Musk traçou um plano muito claro de como tornar a inteligência artificial extremamente acessível para todo o planeta. E o passo é, eu tenho satélites, eu tenho foguetes, eu posso colocar satélites, já tenho vários satélites no espaço que se comunicam através do sistema, né, de internet, que você pode assinar com antenas. E se eu começar a colocar os servidores de inteligência artificial no espaço, em volta do planeta, usando energia solar, energia gratuita, e permitindo que toda e qualquer pessoa possa ter acesso à inteligência artificial com custo muito baixo, usando energia gratuita do espaço, né, do Sol. Então, essa expectativa, ou seja, SpaceX não é uma empresa de foguetes, é uma empresa de infraestrutura de inteligência artificial e, por isso, estima-se que ela vai valer 2 trilhões de dólares quando entrar as ações no mercado. Eu vou para a minha apresentação aqui, eu acho que eles vão colocar aqui na tela. Pronto. Não, eu consigo... Eu vou vir para cá. Bem, eu coloquei um QR Code para essa apresentação, para quem quiser dar uma olhadinha no conteúdo. Bem, meu nome é Paulo Andrade, eu trabalho com inteligência artificial. Eu comecei a trabalhar com inteligência artificial no meu mestrado, em 2003. É claro que não era nada do que nós temos hoje em dia. Na verdade, inteligência artificial é um termo bem antigo, foi criado nos anos 50, e é um termo e um conceito. O que está por trás desse termo e desse conceito? Criar uma inteligência através dos computadores que simulasse, aliás, criar um sistema que simula a nossa inteligência. Mas nos anos 50, a gente nem tinha uma noção muito boa do que é inteligência humana. A gente ainda não tem total compreensão do que acontece dentro da nossa cabeça. Então, a ideia era essa, mas era um objetivo, criar inteligência artificial. Fracassamos várias vezes. Dos anos 50, fizemos algumas coisas, 60, 70, 80, fracassamos muito. Mas criamos coisas nos anos 80, nos anos 90, né? E temos soluções de inteligência artificial antes da revolução do ChatGPT. Nós temos a inteligência artificial fazendo várias coisas para a gente. Os exemplos mais comuns são justamente o controle das transações bancárias, para evitar fraude. Mas a grande revolução, o que traz para a gente, para a era da IA generativa, começou com a liberação de um projeto teste, chamado ChatGPT. E ele mudou todo o negócio. Hoje em dia, a indústria por trás da inteligência artificial generativa é um bom ponto de separar. Existe a inteligência artificial e a generativa, que é o meu foco. Ela é uma indústria gigantesca e ela não para de crescer. E a cada dia temos mais coisas acontecendo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bem, e a generativa? O que é generativa? Eu não vou entrar em detalhes técnicos, obviamente não, mas a ideia é a IA que cria. A IA generativa cria. Começou com texto. Mas ela cria de onde, Paulo? Como assim ela cria? A inteligência artificial, um dos vários ramos da inteligência artificial, pressupõe a capacidade de ser treinada para fazer tarefas.
As redes neurais, que são umas estruturas que tentam simular nosso cérebro, não simulam, tá? Não são só inspiradas. Elas são estruturas que se mostraram muito interessantes para você treinar e reter conhecimento. E aí veio a seguinte pergunta: e se nós pudéssemos treinar redes neurais com todo o conhecimento da Terra, do planeta? É claro, não todo o conhecimento, é um exagero, mas a gente tem tanto conhecimento disponível online, e se fosse possível pegar e criar modelos, que a gente chama de modelos de linguagem, treinados com todo esse conhecimento, o que aconteceria? Aconteceu essa revolução que nós temos. Essas redes neurais são gigantescas, elas são capazes de reter o conhecimento, entender o que nós falamos, por isso que a gente chama de modelos de linguagem, e gerar conteúdo, e criar conteúdo. E a partir daí, não nessa ordem, mas nós temos a criação de código. Código é o que nós escrevemos para criar programas de computador. Criar imagens, áudio, vídeo, 3D, ambientes imersivos, ou seja, a IA generativa cria conteúdo. E esse conteúdo nos atende em diversas formas. Então, basicamente, o que a IA generativa faz é ser um apoio para qualquer coisa que nós queremos criar. E aí que entra um ponto importante. Nós estamos na era do trabalho assistido por inteligência artificial. O que significa isso? Significa que todo e qualquer funcionário de empresa, de alguma forma, para alguma coisa, pode usar IA para aumentar sua produtividade. E usar IA de forma natural, de forma contínua. Na verdade, nós estamos entrando numa era onde a inteligência artificial funciona para a gente como uma espécie de assistente ou copiloto, que vai simplesmente acompanhar tudo que nós fazemos e nos ajudar. Tá? Aqui tem alguns... E isso não é uma coisa lá de outro país, isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil, em larga escala, mas não é muito falado porque são experimentos, são testes ou são estratégias. Mas hoje de manhã eu solicitei para um dos modelos de IA me trazer casos nacionais. E ela trouxe esses casos daqui. Isso está na apresentação, não vou ler, né? Vai demorar muito, mas esses são alguns dos casos. Eu pedi 5 casos, mas existem várias e várias empresas criando soluções. E é claro, casos que saem na mídia são casos grandes, que têm muita repercussão. Só que existe nesse exato momento, alguém dentro de uma empresa fazendo algum trabalho e fazendo a seguinte pergunta: será que eu consigo tornar essa coisa que eu estou fazendo aqui, será que essa planilha aqui, que eu perco tanto tempo analisando, será que eu não consigo usar IA para fazer essa análise mais rápida, melhor? Obter mais dados, eu não consigo dar conta de tanta informação que tem na planilha, será que ela pode sintetizar para mim? Isso está acontecendo em tudo quanto lugar. Toda hora tem uma pessoa descobrindo, e eu sei disso porque eu dou treinamento em empresas, e é muito curioso, quando eu tenho um treinamento, e as pessoas, muitas vezes estão os chefes, né, e seus funcionários, e um funcionário, eu já estou fazendo isso. Aí o chefe, mas você está fazendo isso, mas eu não sabia. Mas eu não sabia se eu podia dizer, né? Eu descobri que eu poderia fazer isso para aumentar meu trabalho, meu desempenho, né? Fazer mais rápido. Eu quero produzir melhor e mais rápido, mas eu não sabia se era possível, se a empresa não ia, se alguém não podia reclamar, etc. Então, eu estou usando, mas não falei nada. É um fenômeno curioso de que os funcionários buscando melhorar o seu trabalho, ter mais eficiência, ter mais tempo, experimentam, descobrem soluções, mas eles nem falam para os demais que têm medo de que não pode, não tem uma política na empresa. Muitas empresas não têm política pensada em como usar a IA generativa dentro da organização. Muitas empresas não sabem ainda, não tem uma política clara. Mas os funcionários estão experimentando, testando,
descobrindo soluções, mas eles ficam com medo de divulgar, porque vai que eu estou fazendo alguma coisa errada. Vai que esse brinquedo que eu estou mexendo aqui não poderia estar usando, né, dessa forma. Então, existem muitos casos e vão existir cada vez mais. E eu quero só dar um paralelo para entender como nós estamos. Nós tivemos a era, aliás, vivemos, né? São eras que se foram acumulando, a era do trabalho assistido por computador. Os primeiros computadores substituíram máquinas de calcular, máquinas de escrever. Isso surgiu nos anos 80, 70, 80. Eu tenho 56, eu vivi e vivi isso. Os computadores chegaram na casa das pessoas, basicamente no início só brinquedos, serviam mais para os jovens como eu na época jogar do que realmente fazer algo produtivo. Mas nós entramos na era do computador, que substituiu e mudou várias coisas. Logo depois, apoiando a era do computador, veio a era das redes e da internet. E isso mudou tudo. As redes e a internet mudou como nós trocamos informação, como aprendemos, como temos acesso a dados. As redes, ligando computadores, tornaram o nosso mundo muito menor. Hoje em dia, um jovem acha natural, um adolescente acha natural falar com um amigo que ele descobriu na internet que mora no Japão. Na minha época, isso era impensável. Sequer possível, né? Fazer uma ligação para o Japão era bem caro naquela época. Então, a internet nos aproximou muito e acelerou muito o conhecimento da humanidade. Essa era a gente vive, mas veio uma outra era também, somando-se essas duas. A era mobile. Todo mundo tem um celular hoje em dia, todo mundo tem um smartphone. E muitos negócios, pequenos negócios, dependem do smartphone. Vou exemplificar o menor negócio que eu uso, né, todos os dias, todas as semanas. Eu tenho uma diarista e ela marca com a minha esposa, que está ali assistindo, os dias que ela vai lá em casa usando o celular dela, o smartphone dela. Eu tenho uma cozinheira que vem de 15 em 15 dias fazer comida para a gente. E ela pergunta para a gente, pergunta para a Carol, o que devemos preparar, ou ela manda para a gente que tem que comprar usando um smartphone. O pequeno negócio da minha cozinheira, o pequeno negócio da minha diarista, acontece de forma mais fluida graças ao smartphone. Então, notem como essas tecnologias estão totalmente entrelaçadas com toda a sociedade. Toda a sociedade depende desses elementos hoje em dia. Um smartphone é basicamente um computador. É um computador que está continuamente acessando a internet. Só que nós temos agora uma nova era. É uma era muito mais rápida. Porque a era da internet é uma era que dependeu e depende de hardware, de equipamento. É uma era que depende de máquinas, a era do smartphone, do computador. A era da inteligência artificial generativa não depende, do lado final, que somos nós, de hardware, porque nós já temos os celulares, nós já temos os smartphones, nós, em breve, também já teremos os óculos, que permitem a gente conversar com as inteligências artificiais e solicitar que elas façam coisas para a gente. Eu posso simplesmente pegar hoje em dia um celular, e muitas pessoas já fazem isso, talvez nem todas, mas eu posso, por exemplo, vir aqui, eu estou no meu ChatGPT, e eu posso vir aqui, apertar no botão. Luna, qual é a minha programação para a minha agenda de hoje? Entrou no meu óculos. Acho que vou conseguir, vou colocar próximo do meu fone.
Oi, Luna. Onde eu estou hoje? Claro, Paulo. Estou te ouvindo perfeitamente. Manda o que você precisa, que a gente resolve. Eu estou palestrando onde hoje? Pelo que eu vi, hoje não tem palestra agendada. Parece que o dia está mais tranquilo, sem eventos externos. Se algo não... me avisa. Não, Luna, olha só, você não consultou a minha agenda. Dá uma olhadinha na minha agenda. Está consultando. Eu não encontrei um arquivo com sua agenda de hoje. Se você tiver ela... Bem, não quis responder. Ela consultou minha agenda, mas não quis responder. Mas vocês notaram como foi natural a conversa? Né? Natural. Isso daqui não é nem a conta paga do ChatGPT, é a conta gratuita. Qualquer pessoa que tem um smartphone, a minha cozinheira, a minha diarista, pode usar isso daqui. Pode conversar naturalmente. Vamos tentar outra coisa. Luna, me fale sobre a FIEPA. A FIEPA é a Federação das Indústrias do Pará e representa o setor industrial do Estado desde 1949. Ela atua apoiando a indústria local, promovendo eventos como a Feira da Indústria do Pará, a FIPA, e impulsionando inovação e sustentabilidade. A edição de 2026 da FIPA teve como tema a Amazônia e a bioeconomia. A FIEPA também oferece cursos e parcerias para aumentar a maturidade tecnológica das indústrias. Se quiser detalhes numéricos, posso buscar depois. Essa é a era da inteligência artificial generativa, onde você tem no seu celular, quando atende, né, qualquer tipo de informação. Qualquer tipo de informação que vocês quiserem. Eu sei que alguém vai falar assim, Paulo, mas existe a questão da alucinação, existe a questão da IA não responder coisas, existem vários pontos, mas o ponto é, a gente tem acesso a grande parte do conhecimento da humanidade no nosso celular e a gente pode simplesmente acessar isso com uma pergunta, qualquer tipo de pergunta. Agora, como é que isso muda as empresas? Imagine uma pessoa trabalhando e ela está com uma dúvida, não sabe como fazer algum procedimento. Digamos que a empresa pegou todos os seus procedimentos, seus arquivos, e treinou internamente um modelo para responder. Imagine a velocidade que um funcionário recém-chegado vai ter ao entrar na empresa, sabendo que ele pode consultar uma inteligência artificial treinada com toda a documentação da empresa, documentação é, claro, filtrada, né, porque tem coisas que são sigilosas, para ele poder trabalhar melhor. Isso não é ficção científica, isso é realidade. Tá? E outra realidade é justamente que o celular ou o computador são instrumentos que você tem que pegar, né, segurar, etc. Só que nós estamos entrando na era dos óculos inteligentes, como esse daqui. Então, vamos ver se ele vai funcionar, né? Nunca se sabe, mas vou fazer a seguinte pergunta. Hey, Meta, me diga o que você está vendo. Parece que você estava explicando sobre o uso de inteligência artificial nas empresas e como isso pode agilizar processos. No final, você parece estar testando um assistente ou um dispositivo com um comando de voz. Se precisar de algum suporte, me avisa. Bem, na verdade, não foi a meta, tá? Porque o ChatGPT continuou me ouvindo. Então, vamos tentar de novo. Hey, Meta, me diga o que eu estou vendo. Nem sempre funciona, né? Nem sempre funciona, mas daqui a pouco eu mostro. Bem, de qualquer forma, esse óculos aqui, ele é um óculos da Meta, ele consegue ver o que eu estou vendo, então eu posso, por exemplo, apertar um botãozinho aqui e tirar uma foto do que está aqui, e ele pode fazer isso o tempo todo. Ou seja, eu posso simplesmente perguntar, Hey, Meta, me diga o que eu estou vendo, e ele diz o que eu estou enxergando. Ele tira uma foto do ambiente, devia ter tirado, não sei se tirou,
analisa e me diz. Então, imagine você fazendo alguma coisa, tentando resolver algum problema, como já aconteceu algumas vezes com a gente, de tentar consertar alguma coisa, e você simplesmente está com óculos e falar: Remeta, me explique como fazer esse procedimento. Isso é o próximo passo. Isso já está acontecendo. Já temos o óculos da Meta, que é a segunda geração. A Apple deve lançar agora, Samsung também. Então, entenda, imagina você ter do lado de você um assistente que pode responder qualquer coisa instantaneamente. Como isso muda o seu trabalho? Como isso muda a sua relação com o mundo? Essa é a nossa nova era, a era da IA generativa e do trabalho assistido por IA. Porque qualquer coisa que você pode fazer, você pode simplesmente solicitar para um computador que está vendo o que você está fazendo, ou até através do óculos, que está vendo, né, o que você está olhando, e te ajudar a fazer as tarefas. Tá? Então, o que muda? Basicamente, muda qualquer coisa, qualquer atividade que a gente faça. Qualquer atividade pode ser apoiada por assistentes. Alguns chamam de assistente de inteligência artificial. Lá fora também usa muito o termo copiloto de inteligência artificial, capaz de analisar informações e criar conteúdo. Ou seja, o trabalho já não é mais um trabalho onde você tem que ter todo o conhecimento possível e sair pesquisando, procurando a informação. A informação está instantânea, acessível para a gente. Mas o que isso realmente significa? Alguns exemplos. Eu acabei de demonstrar um. Você tem ChatGPT, Gemini e a Meta com tecnologia de voz. Você pode interagir. E você pode fazer mais do que isso. Um outro exemplo que vocês podem fazer não sei se no celular vai ficar muito bom, mas no computador, é isso daqui. Isso daqui é uma instrução para uma IA. Nós chamamos de instruções para IA de prompts. E eu escrevi isso no ChatGPT e pedi para ele criar um dashboard interativo com informações sobre a indústria do Pará. Ele criou e eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui o meu navegador. E aqui está o dashboard. Tá. Eu posso exportar isso como um arquivo local no meu computador. E ele criou isso daqui apenas com essa mensagem. Eu só escrevi isso daqui, olha. Só escrevi isso. Cria um dashboard interativo com informações sobre a indústria do Pará. Ele buscou informações na internet, inclusive da FIEPA. Ele trouxe essas informações aqui. É claro que é bom verificar, né? Mas estão aqui as informações: ranking setorial, extração de minerais, metálicos, serviços industriais, construção, exportações. Participação em 2024. Deixa eu descer aqui. Bem, apenas com prompt. Então, imagine o poder que você tem. Se você tem lá planilhas, você tem que analisar dados, e você pode simplesmente pegar a planilha, subir para uma IA e escrever. Transforme essas informações em algo agradável, ou me dê insight sobre essas informações. Imagine quanto de poder você pode dar para qualquer pessoa dentro da sua organização, se ela tem os dados para criar isso. Então, isso é um dos vários exemplos. Agora, reparem que eu falei que a gente cria texto, né? E a IA cria texto quando falou, criou voz, mas agora ela também cria aplicações e programas. Ou seja, você pode usar a IA para criar soluções
sem ser programador. É claro que eu não recomendo criar soluções que vai atender clientes, você sem nunca saber programar, né? Mas é possível, é possível. Então, nos treinamentos que eu já fiz, isso que as pessoas ficavam mais impressionadas. Porque muitos dos setores, e eu sou da área da computação, né, minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, eu sei que talvez algumas pessoas da computação vão ficar um pouquinho chateadas comigo, mas antes, aliás, durante muito tempo, quando você precisava de alguma coisa muito diferente, você tem os dados da empresa, você tem as informações, mas você tem que procurar alguém lá da TI, olha, vocês têm como criar um relatório para mim, vocês têm como criar, você tem como... Aí surgiram até ferramentas como Power BI para ajudar isso, né, para trazer os dados mais para perto do usuário, que os cria, que os usa, que precisa deles, mas sempre foi uma coisa mais difícil. Com apenas um chatbot, com uma pequena pergunta, a IA foi, buscou na internet as informações e criou aquele dashboard para mim. Então, imagine o poder que você dá a cada funcionário da empresa se ele tiver esse conhecimento e puder acessar os dados de negócios que ele pode acessar para gerar esses insights. Tá? Então, isso muda tudo. Mas, é claro, a gente começou essa onda da IA há muito pouco tempo. Então, muitas pessoas, muitos gestores ainda não sabem sequer que isso é possível. Mas, sim, muitas empresas já estão entendendo que o papel do trabalhador do conhecimento é um termo muito comum nos Estados Unidos, né? O knowledge worker, o trabalhador do conhecimento, é aquela pessoa que trabalha com um negócio, que entende o negócio, que entende parte do negócio, ele tem um novo papel. O trabalhador do conhecimento, os gestores, administradores, as pessoas que trabalham com informação, agora podem usar e acessar esse conhecimento global, esse conhecimento local, quando a empresa alimenta sistemas com as informações dela própria, e não pense que isso é muito difícil, não. Ah, Paulo, é muito complexo. Existem ferramentas como o Notebook LM, que inclusive tem acesso gratuito, onde você pode enviar, no caso da conta paga, até 300 documentos, com centenas de milhares de páginas, e ele responde em cima desses documentos. Ou seja, você pode fornecer documentos internos e usar a IA para responder suas informações, para criar informação, para criar conhecimento e para trabalhar de forma mais eficiente. Então, hoje em dia, as empresas estão repensando seus colaboradores, suas equipes, e pensando como é que nós podemos capacitar rapidamente essas pessoas e como é que nós podemos monitorar e acompanhar o que elas estão criando para que elas produzam mais rápido. Nós vemos nos jornais as grandes mudanças, as grandes invenções, as coisas que causam grande impacto, mas a grande revolução da IA já está acontecendo nas pequenas empresas, nas médias empresas, nas grandes empresas, em departamentos onde cada funcionário está começando a usar a IA para aumentar a sua produtividade, fazendo coisas mais rápido, de forma mais precisa, de forma mais eficiente. E o que nós vamos ter agora é uma competição, na verdade, entre as empresas, onde quem consegue criar soluções mais rápido, quem consegue colocar produtos novos no mercado mais rápido, graças a essa velocidade que o trabalhador do conhecimento passa a ter. Ele passa a ter, acessando a inteligência artificial, um conhecimento vasto da humanidade, acessando a inteligência artificial, acessando o Google, a internet, informação em tempo real e acessando as informações, os documentos da própria empresa. Então, é um poder único e revolucionário. Muitas pessoas perguntam para mim, Paulo, mas isso não vai causar demissão em massa? Se uma pessoa começa a trabalhar mais e produzir melhor na empresa, será que a empresa vai precisar de tantas pessoas? A empresa precisa, se a empresa precisa continuar competindo, se eu tenho uma equipe que consegue entregar mais coisas,
Em relação à minha competição, aos meus competidores, eu vou conseguir fazer mais rápido, melhor e mais barato. Então, para que eu vou me manter na mesma posição, demitindo pessoas, se eu posso ter pessoas ou contratar mais pessoas para ganhar mais vantagem competitiva? A inteligência artificial se torna uma vantagem competitiva para as empresas, um diferencial competitivo interno. Não vai ser alardeado nos jornais as revoluções internas. Elas vão existir com cada funcionário descobrindo uma forma nova, mais eficiente de fazer alguma coisa melhor para dentro da organização. Mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas. E uma coisa que eu quero mostrar é como é que você pode usar a IA para ver se você pode, como é que ela pode usar a IA para dizer para você como ela pode te ajudar. Isso daqui é um prompt, ou seja, uma instrução para uma IA. Tá? Vocês podem, o celular, hoje em dia, você pode tirar uma foto, apertar na foto e ele transformar tudo isso em texto. Então, se você tem o ChatGPT, Gemini, Cloud, qualquer ferramenta de IA no seu celular, você pode tirar uma foto disso daí, apertar, pelo menos no iPhone não funciona, ele transforma em texto, copia o texto e joga no ChatGPT. O que é isso aqui? É um prompt que eu mostro nos meus treinamentos para você começar a usar a IA para ver como é que ela pode melhorar o seu trabalho. Como é que funciona esse prompt? Tá? Primeiro, eu defino como ele deve se comportar. A IA tem grande conhecimento de pessoas, de papéis. Então, eu posso dizer para ela se comportar de determinadas formas. Eu posso dizer para a IA se interpretar um papel de um personagem famoso. Então, baseado no conhecimento que ela tem dessa pessoa, ela pode interpretar esse papel. Aqui, no caso, eu pedi para interpretar o papel de uma pessoa que cria prompts, um engenheiro de prompts, e um especialista em produtividade. E eu defini aqui uma tarefa. Eu pedi para colocar 3, poderia ser 10, poderia ser 1, mas só para a gente poder fazer o teste. Crie 3 prompts que possam aumentar minha produtividade no trabalho. Mas se eu pedir só isso, ele vai falar, tá, ok, mas eu nem sei o que você faz, como é que eu vou melhorar o seu trabalho se eu não sei o que você faz? E aqui está o processo. Faça 5 perguntas, poderia ser 10, quantas você achar necessário, sobre meu trabalho, minha rotina e principais desafios profissionais. Faça apenas uma pergunta por vez. Isso daqui, uma pergunta por vez, é para que ela receba a sua resposta, pense e faça uma nova pergunta. Receba uma resposta, pense e faça uma nova pergunta. Com isso, ela vai fazer perguntas contextualizadas, para conhecer você melhor, para conhecer o seu trabalho melhor. Espere a minha resposta antes de continuar. As perguntas devem ajudar na criação de prompts úteis e aplicáveis ao meu dia a dia. Após a 5ª resposta, gere os prompts. Ou seja, eu estou ensinando a IA, de certa forma, com um único comando, com uma única mensagem, o que eu faço, e eu vou pedir para ela dizer como é que ela pode me ajudar. Isso é só um exemplo muito simples, é claro, bem básico, mas se vocês testarem isso no celular de vocês vão ficar bem impressionados, porque ela vai fazer perguntas interessantes, vai buscar entender o que você faz, e ela pode te dar sugestões, talvez interessantes. Quanto mais a inteligência artificial souber o que você faz, suas dificuldades, as suas necessidades, mais, baseado em todo o conhecimento, e teoricamente da humanidade que ela tem, ela é capaz de responder soluções, gerar prompts para te ajudar em soluções. Tá? Um projeto que eu trabalho não somente em treinamento, né, eu e minha esposa nas empresas, eu sou professor universitário, mas eu também crio conteúdo, crio cursos, crio conteúdo para as empresas. Muitas empresas querem cursos para os seus funcionários, aí me contratam, eu crio conteúdo. E existe um projeto, só para vocês terem noção do alcance da IA. Existe um projeto chamado Reuma de Reumatologia, AI. É um site, reuma.ai. É um site bancado pela Nordic Pharma, é uma farmacêutica europeia de grande alcance, e ela
contratou uma empresa de Portugal que me contratou para criar um treinamento online de inteligência artificial. Sabe para quem? Para reumatologistas. Agora, imagine na minha situação, que não entendo nada de medicina, tendo que criar um curso para médicos. É claro, na minha equipe tinha médicos especialistas, mestres, doutores de Portugal, de uma universidade importante, e eu me sentia assim, né? Não entendo nada de medicina, os remédios têm nomes enormes, as doenças têm nomes enormes, e a gente foi construindo coisas e construímos esse curso. E eles ficaram tão impressionados com as descobertas que nós fizemos em relação ao poder da IA. E não era nem a IA treinada para a área de médica, era o ChatGPT, Gemini, que a Nordic Pharma falou, agora eu quero que esse curso seja lançado para toda a Europa. Então, eu estou construindo ele todo em inglês. Tá? Mas notem, sim, como a IA, como as empresas estão percebendo e usando a IA. Os médicos que participaram da equipe ficaram impressionados, porque problemas que eles têm dos seus processos, análise de documentos, produção de coleta de informação, porque o médico precisa saber indicar para um paciente complexo qual é a melhor linha de medicamentos, porque um remédio que melhora uma situação pode agravar outra situação. Eles chamam de multimorbidades, palavra que eu aprendi no treinamento. E com a IA eles ficaram impressionados da capacidade de ajudar a eles no trabalho deles. Então, espero que vocês experimentem depois esse prompt e vejam. E, é claro, isso aqui é apenas um pequeno exemplo, mas para ver como vocês podem usar um ChatGPT de graça para mostrar para o ChatGPT o que você faz e ele te dá dicas. Se um pequeno prompt de uma página, resumido para poder caber numa apresentação, é capaz de trazer alguma informação relevante para você, imagine o que você pode fazer quando você realmente consegue entender e usar a inteligência artificial de forma muito precisa e bem orientada no seu trabalho. Você pode fazer muito mais. Como é que nós estamos de tempo? Bem, como as empresas estão... Outra pergunta que me fazem, como as empresas estão se preparando para o trabalho assistido por IA? Muitas empresas estão, na verdade, capacitando. Até eu respondi uma pergunta agora há pouquinho, né? Paulo, é o caminho melhor, na sua opinião, contratar soluções, contratar chatbot, contratar isso, contratar aquilo? Não, na minha visão, não. Claro, é a minha visão, né? Outras pessoas podem ter outras visões. A minha visão é a capacitação interna. Ou seja, quanto mais rápido você faz com que cada funcionário da sua equipe, da sua empresa, tenha conhecimento sobre IA e organize isso, mais rápido você vai ter resultados. Então, o que as empresas estão fazendo? Elas estão usando a capacitação nas empresas para identificar oportunidades. Oportunidades que talvez uma solução ali da equipe fuja um pouquinho do alcance delas, mas elas já têm uma noção de onde ir para criar uma solução maior. Ou seja, identificar oportunidades de melhoria usando IA. As empresas estão treinando pessoas para entender como criar prompts melhores, como extrair informação melhor da IA. Quando você sabe como se comunicar com a IA, você tem mais resultados. Inclusive, é uma coisa que se falou logo no início, a habilidade mais importante na era da IA não é a matemática, não é a física, não é a programação, é a capacidade de comunicação, é o domínio da comunicação. Se você consegue se expressar bem para o modelo de IA, dizer exatamente o que você quer, ele pode trazer as informações que podem fazer diferença. A partir daí, o que eu mostrei para vocês foi aquele dashboard que vocês podem fazer e criar no computador de vocês, no ChatGPT. Esse dashboard foi criado com um único comando, é o que a gente chama de criação no-code ou low-code, ou vibe code. É você criar uma aplicação, teste, que de repente atende suas necessidades, ou da sua equipe. E aí você pode levar para uma equipe de desenvolvimento e falar, olha, nós
criamos esse protótipo aqui. Isso aqui nos atende. Crie uma aplicação real agora. Crie uma aplicação, porque isso aqui nos atende bem, mas se você puder escalar isso para uma solução melhor, vai atender melhor. E aí você entra com o pessoal do desenvolvimento. Então, reparem que não é você buscar no mercado externo uma solução. É os seus funcionários criar suas soluções. E, a partir desse momento, você dá aos seus funcionários a condição, aliás, você dá àquele projeto a condição de escalar para atender mais pessoas. Ou seja, a revolução não começa trazendo alguma coisa de fora para dentro. Começa de dentro para fora. Tá? E existe, é claro, uma preocupação sempre com ética, com governança e existe uma preocupação sempre muito grande com a questão dos dados. Antes, a gente conseguia criar barreiras fáceis, né, nas empresas. Agora, quando as pessoas começam a perceber que elas podem pegar as suas planilhas, jogar nas IAs e obter respostas, elas começam a fazer isso. Mas esses dados estão saindo da empresa. Se você pega uma planilha com um monte de informação da empresa que é sigilosa, você joga para uma inteligência artificial, será que onde é que essas informações vão parar? Então, ou informações dos seus clientes vão parar. Tem que tomar cuidado. Esse é um ponto importante que é importante conscientizar. As pessoas têm acesso às informações e antes a gente pensava que não sairia ali de dentro facilmente, não fazia sentido. Mas agora, quando as pessoas pegam as informações e jogam nos modelos de linguagem, quem garante que essas informações não estão sendo usadas pelos modelos para os próximos treinamentos? Ou seja, quem garante que essas informações privadas não viram públicas? Então, é necessário ter esse cuidado em relação ao que a gente fornece para a inteligência artificial. Isso é o que a gente faz, eu e minha esposa faz, uma foto na Tex Cotton, lá no sul, de treinamento, e isso é que eu recomendo que as empresas façam. Treinem suas equipes. Treinem internamente, tem pessoas na empresa que já usam. Identifica essas pessoas. As pessoas já usam, será que não pode ter treinamentos internos para que as outras pessoas passem a usar também? Se fizer uma pesquisa dentro da empresa sobre iniciativas de uso e estimular que as pessoas falem, você vai acabar descobrindo que tem muita gente que já está usando. E que, de repente, se você empodera essa pessoa a treinar os outros, você mesmo pode treinar, pode escalar o uso da IA dentro da sua empresa, simplesmente porque tem algum estagiário, talvez, curioso, fazendo alguma coisa e essa pessoa pode treinar outras pessoas ali dentro. Tá? A partir do momento que as pessoas estão treinadas, né, elas vão começar a querer automatizar processos. E a IA generativa pode ajudar nessa parte de automação de processos. Quando a gente fala que processos, são processos de negócio. Documentos que vão para um lado, para o outro, a conexão entre diferentes aplicações. Isso é outro uso, que uma vez que as pessoas entendem como pode ser usado a IA, elas começam a falar, poxa, mas como é que eu posso automatizar isso? Isso é um outro passo, é o segundo passo. Algumas já têm problemas claros de automação e já começam a implementar. Outras começam a descobrir quando passam a usar cada vez mais a IA. E nós entramos no que a gente chama de agentes de IA. O que é um agente de IA? A interação das IAs normalmente é assim, você faz uma pergunta, ela gera uma resposta. Como eu fiz, eu pedi para criar um dashboard e ele me gerou um dashboard. Eu perguntei para o meu chat GPT no celular sobre a FIEP, ele me respondeu. É uma interação, né? Eu fico esperando, a IA fica esperando, eu falo para ela fazer. O que é um agente de IA? Um agente de IA é uma ferramenta, e existem vários, tá? De vários níveis, mas é um pouquinho mais complexo de mostrar, mas o agente de IA é algo que você pode treinar para seguir uma sequência de tarefas para obter um resultado. Ou seja, você define um problema, ele começa a iniciar uma sequência de ações envolvendo até outras aplicações para realizar aquela tarefa.
por exemplo, o caso, que eu não sei se eu vou testar aqui no celular, de que eu posso, com o ChatGPT, pedir para ele criar um agendamento na minha agenda. Eu posso pegar ele aqui, não vou fazer porque ele não me traiu da última vez, mas eu posso falar, ChatGPT, crie um evento, coloca na minha agenda para o dia tal um evento em tal momento. Ele vai e cria, ou seja, é a IA antecipando e fazendo tarefas para vocês. Bem, estou ficando um pouco sem tempo, já tem um cartão vermelho ali para mim. Mas, e qual é o próximo passo? Tá? Criação de bases de conhecimento apoiadas por IA nas empresas. Usar suas bases de conhecimento para gerar valor e respostas mais rápidas. E, depois de tudo isso, começar a criar aplicações, soluções usando inteligência artificial. Como eu criei um dashboard, você pode criar aplicações inteiras com IA. E, para finalizar, Paulo, estamos na era da IA generativa. Tem uma nova era chegando? Tem. É uma nova era, que vocês viram, né? Um convidado especial chegou ali. A gente está chegando, estamos na era da IA e vamos chegar na era da robótica. Mas robótica já existe há tanto tempo, Paulo. Eu tenho lá em casa um aspirador de pó que sai andando, varrendo. Nós já estamos nessa era, sim. Mas imagine um robô com a capacidade de entender o ambiente, entender e reconhecer as suas expressões faciais e atuar em diversas atividades. Para finalizar, eu queria mostrar esse vídeo daqui, de uma competição que aconteceu essa semana. Tá? Esse é um vídeo que eu peguei, é um pedacinho dessa competição. Essa competição é homem contra robô. A competição é o seguinte, tem centro de distribuição em vários lugares do Brasil e do mundo, onde uma pessoa faz isso. Ele está pegando o pacote e está colocando com a etiqueta para baixo. Recebe um monte de pacote, coloca com a etiqueta para baixo, para que um leitor de códigos de barra detecte para onde vai a encomenda e mande para um caminho. Essa é uma competição entre o ser humano e um robô, para ver quem vai mais rápido. No momento desse vídeo, desse pedacinho do vídeo, o humano está ganhando. Ele já passou 184, 86, 87, 88 pacotes. O robô está indo. Tá? Isso aqui não é ficção científica. Essa competição, inclusive, continua ainda no YouTube acontecendo. Aliás, no X acontecendo. Só que o humano já saiu e eles continuam com o robô. O humano teve que parar para fazer as atividades dele, para descansar. O robô continua trabalhando, até agora. Tá? Então, a nossa nova era, depois da IA, é essa era apoiada pela IA. Fica muito mais fácil treinar robôs usando inteligência artificial, para que eles possam fazer coisas que são, digamos que, simples, básicas, repetitivas, cansativas, usando a inteligência artificial. Né? Então, essa é a nossa... Essa que está chegando para a gente. Isso não é ficção científica, isso já é agora. Bem, obrigado pelo convite. Já posso baixar o cartão vermelhinho. E, mais uma vez, um prazer estar aqui. E eu vou estar aqui na feira disposto para conversar com vocês, para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo André, pela excelente contribuição com o evento. E agora eu peço a atenção de todos vocês. Iniciaremos neste momento as sessões simultâneas, que vai funcionar da seguinte forma. Vamos ativar os 3 palcos. Esse aqui é o 2 e o 3. Todos vocês já estão com os rádios? Vocês podem sintonizar no palco que você quiser, pode passear entre os palcos também. Eu vou apresentar aqui o painel de cada um deles e pedimos para que vocês fiquem atentos aos canais.
A nossa equipe está à disposição para auxiliar vocês caso tenham qualquer dúvida. No palco 1, teremos o painel Pará Mais Competitivo, Incentivos, Reforma Tributária e o Futuro da Indústria. Convidamos agora para compor este painel a moderadora Monique Correia, ela que é consultora tributária e aduaneira com mais de 15 anos de experiência. Recebemos também a professora doutora Márcia Taide, pesquisadora do Programa de Mestrado em Contabilidade da Universidade Federal do Pará, consultora de empresas da construção civil. Convidamos Afonso Lobato, advogado tributarista e sócio do escritório Atias Soriano de Melo, Bentes e Lobato Advogados. Ele é presidente do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados da Seccional do Pará. E para completar esta composição, convidamos Renê de Oliveira e Souza Júnior, secretário da Fazenda do Estado do Pará, tem graduação em Direito, em Administração e em Letras, é mestre em Direito Público com pós-graduação em Economia na Universidade George Washington, de Washington, Estados Unidos. Ele é auditor fiscal aposentado da Receita Estadual do Estado de Minas Gerais. Este é o palco 1, com o tema Pará Mais Competitivo, Incentivos, Reforma Tributária e o Futuro da Indústria. No palco 2, convidamos vocês para o painel Juntos contra a Pobreza, como promover desenvolvimento socioeconômico com impacto na Amazônia. Para moderar esta conversa, convidamos Andréia Andrade, diretora executiva da Fundação Vale, jornalista formada pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduada em Administração e Marketing pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e em Gestão de Projetos pela Estácio de Sá. Receberemos também Heloísio Araújo, diretor de Gestão Território Norte, com trajetória em Gestão Ambiental, Desenvolvimento Territorial e Sustentabilidade. Atua há 16 anos nas operações e projetos da Vale no Pará e no Maranhão. Convidamos Letícia Verona, especialista técnica do programa Juntos contra a Pobreza, doutoranda e pesquisadora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora substituta do Instituto de Computação da UFRJ. E Keila Aragão, da Estação Conhecimento Tucumã, especialista em Gestão e Auditoria Ambiental, é graduada em Administração e Comunicação Social, com uma trajetória de mais de 20 anos. Convidamos Gisele Colins, superintendente corporativa de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social do Grupo Equatorial. Vamos fazer a formação agora do palco 3. Convidamos os participantes para o painel Compras Públicas e Produção Legal, caminhos para desenvolver cidades sustentáveis. Para moderar esta conversa, convidamos Marcos Martins, presidente do Sindimóveis, Sindicato das Indústrias Moveleiras do Estado do Pará. É design engineer, fundador da MS Design, empresa especializada em mobiliários ecologicamente corretos e sustentáveis. Recebemos também Tiago Cachini, diretor de especificação e vendas técnicas da Sangoban, soluções para construção. Ele é formado em arquitetura e urbanismo, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Convidamos Luciane Silva, secretária adjunta de Meio Ambiente e Turismo de Benevides. E para completar esta composição, convidamos Antônio José Souza, coordenador de monitoramento hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS. Neste momento, passo a palavra para o moderador de cada painel e o público, por favor, fique à vontade para sintonizar no seu palco de preferência.